Encontro arrepiante com o Bigfoot, a bala veterano sobrevivencialista na natureza do Alasca. Já se passaram 8 anos desde aqueles 10 dias nas áreas remotas da Olympic National Forest, em Washington, e ainda acordo suando frio pensando no que encontrei lá. Meu nome é Tyler Brooks e sou instrutor de sobrevivência na natureza com mais de 2 décadas de experiência em alguns dos lugares mais remotos e perigosos da Terra. Sou um ex-ranger do Exército que enfrentou situações de combate que quebrariam a maioria das pessoas. Sobrevivi em condições que ceifaram a vida de homens de campo experientes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que testemunhei durante os últimos 3 dias do que deveria ser um desafio rotineiro de sobrevivência sozinho. Debatei por anos se deveria compartilhar esta história. Minha reputação como um especialista confiável em sobrevivência é tudo para mim. É assim que ganho a vida, como construí minha carreira e como as pessoas me conhecem na comunidade de atividades ao ar livre. Mas o peso de guardar o segredo se tornou insuportável. Talvez seja a hora de as pessoas saberem a verdade sobre o que realmente existe por aí em nossas áreas selvagens. A ideia de um desafio de sobrevivência invernal sozinho de 10 dias em Washington estava fermentando em minha mente há anos. Depois de 2 décadas ensinando outros a sobreviver em condições extremas, eu queria me levar ao limite absoluto. Escolhi especificamente as áreas remotas da Olympic National Forest devido à sua reputação de ser implacável. A área que selecionei ficava a 40 milhas da estrada mais próxima, acessível apenas por hidroavião, e era notória por seus padrões climáticos severos e vida selvagem perigosa. Passei meses planejando cada detalhe. O desafio era simples em conceito, mas brutal na execução. Sobreviver por 10 dias em fevereiro usando apenas equipamento básico e o que eu pudesse caçar, pescar ou coletar. A previsão de temperatura indicava períodos sustentados abaixo de menos 20 graus Fahrenheit, com possíveis quedas para menos 40 graus Fahrenheit durante as noites. Condições perfeitas para testar cada habilidade de sobrevivência que acumulei durante minha vida. Meu equipamento era mínimo por design. Um saco de dormir de inverno de grau militar, uma lona pequena de lona, equipamento básico de caça e pesca, dispositivos de sinalização de emergência e comida suficiente para 3 dias. O suficiente para me estabelecer antes de ter que viver inteiramente da terra. Trouxe o rifle calibre 30-06 do meu avô, uma arma que eu usava desde os 12 anos e que podia atirar com precisão mesmo nas piores condições. O pouso foi perfeito. Mike Henderson, um piloto local de hidroavião com quem eu já tinha trabalhado antes, me levou para o fundo da natureza em uma manhã clara de fevereiro. A paisagem abaixo era de tirar o fôlego. Extensões intermináveis de floresta coberta de neve, interrompidas apenas por lagos congelados e o afloramento rochoso ocasional. Enquanto sobrevoávamos minha área de pouso pretendida, uma pequena clareira cercada por densa floresta de abetos, Mike me deu seu relatório habitual pré-pouso. "O clima parece estável para a próxima semana", disse ele pelos fones de ouvido. "Mas você sabe quão rápido as coisas podem mudar por aqui. Estarei de volta em 10 dias às 14 horas. Se você não estiver no ponto de extração, darei voltas por 30 minutos. Depois, voltarei todos os dias até encontrá-lo." Assenti, sentindo a familiar descarga de adrenalina pré-missão percorrer meu sistema. Era para isso que eu vivo. O desafio, o isolamento, a prova de habilidades contra o pior da natureza. Os primeiros dias transcorreram exatamente como planejei. Meu treinamento militar e décadas de experiência na natureza me serviram bem para estabelecer uma rotina sustentável. Selecionei um acampamento em uma depressão natural cercada por abetos que fornecia tanto abrigo contra o vento quanto ocultação. O abrigo que construí
usando minha lona e madeira caída, era sólido o suficiente para resistir aos ventos árticos constantes. A água não foi um problema. Localizei um pequeno riacho a cerca de 200 metros do acampamento que permanecia sem congelar devido à sua corrente rápida. Montei um poço de fogo com uma parede refletora adequada para maximizar a eficiência térmica e minimizar o consumo de lenha. Minha primeira prioridade sempre foi o fogo, tanto para o calor quanto para servir de âncora psicológica na vasta natureza. A aquisição de alimentos foi melhor do que o esperado. Trouxe várias armadilhas e identifiquei rapidamente trilhas de caça onde lebres e tetrazes viajavam regularmente. Em 48 horas, tinha 3 armadilhas produzindo consistentemente. A caça era mais desafiadora devido à neve profunda, mas consegui derrubar alguns tetrazes com espreita cuidadosa e tiro preciso. As noites eram brutais, mesmo com meu saco de dormir de grau militar e um fogo constantemente mantido. O frio era implacável. As temperaturas caíram para menos 35 graus Fahrenheit na terceira noite e tive que acordar a cada 2 horas para alimentar o fogo. Mas era exatamente para isso que eu tinha vindo aqui. Me empurrar além das zonas de conforto e provar que preparação e técnica adequadas poderiam superar qualquer obstáculo natural. No 7º dia, eu me estabeleci em um ritmo que parecia quase confortável. Estava com uma média de cerca de 2.500 calorias por dia de minha caça e captura, o suficiente para manter meus níveis de energia. Meu abrigo provou ser a prova de intempéries através de 2 tempestades de neve significativas. Na verdade, estava adiantado em meu cronograma e me sentia confiante sobre completar o desafio com sucesso. Essa confiança estava prestes a ser despedaçada de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Sempre fui madrugador, mas na natureza de Washington, o amanhecer chega tarde e a contragosto em fevereiro. Eu estava acordado antes da primeira luz do dia 8, como era minha rotina, atiçando o fogo e me preparando para minha inspeção matinal das linhas de armadilhas. A temperatura havia caído para menos 28 graus Fahrenheit durante a noite, e a floresta estava envolta naquela quietude absoluta que apenas o frio extremo pode criar. Desenvolvi uma rota específica para verificar minhas armadilhas, um circuito que me levava cerca de 2 milhas pela floresta e de volta ao acampamento. Era metódico, eficiente e me permitia observar os padrões da vida selvagem na área. Eu estava seguindo a mesma rota por 7 dias, e cada árvore, cada rocha, cada depressão na neve se tornou familiar. É por isso que notei as pegadas imediatamente. Elas estavam na neve, a cerca de 50 metros da minha terceira armadilha, cruzando a trilha de caça que eu estava seguindo. À primeira vista, pareciam quase humanas. Um padrão claro de batida de calcanhar e impulsão de dedos que era inconfundivelmente bípede. Mas o tamanho era impossível. Cada pegada tinha pelo menos 18 polegadas de comprimento e 8 polegadas de largura, muito maior do que qualquer pé humano poderia produzir. Meu primeiro pensamento foi que estava vendo pegadas de urso, mas isso também não fazia sentido. Ursos estavam hibernando e mesmo que um tivesse estado ativo, o padrão das pegadas estava completamente errado. Ursos não andam em linha reta com um comprimento de passada consistente. Essas pegadas mostravam uma marcha deliberada e decidida com um comprimento de passada de quase 4 pés. Ajoelhei-me para examinar as pegadas mais de perto, meu hálito criando pequenas nuvens no ar gélido. As pegadas eram relativamente frescas, feitas nas últimas horas, dadas as condições da neve. Eram profundas, indicando algo com peso significativo, e as bordas estavam limpas, sugerindo que a criatura que as fez havia caminhado com tanta recentemente que o vento e a deriva de neve ainda não tiveram tempo de obscurecer os detalhes.
mas era a profundidade que realmente me preocupava. Com base nas condições da neve e na profundidade das impressões, o que quer que tenha feito essas pegadas deveria pesar pelo menos 600 libras. Eu peso 220 libras e minhas botas mal faziam impressões de meia polegada na mesma neve. Essas pegadas estavam pressionadas quase 4 polegadas. Segui as pegadas por cerca de 1/4 de milha, lutando contra a crescente inquietude em minhas entranhas. O rastro levava diretamente através da parte mais densa da floresta, movendo-se em linha reta que parecia ignorar completamente os obstáculos naturais que forçariam qualquer animal normal a desviar. Troncos caídos que eu teria que escalar haviam sido atravessados sem esforço. Arbustos densos que me forçariam a encontrar um caminho alternativo haviam sido empurrados sem qualquer desvio no curso. O rastro desapareceu em um afloramento rochoso onde a neve era muito fina para manter impressões. Passei 20 minutos procurando na área, tentando pegar as pegadas do outro lado, mas não encontrei nada. O que quer que tivesse feito essas pegadas simplesmente havia desaparecido. Voltei para o meu acampamento, sentindo-me profundamente perturbado. Em 2 décadas de experiência na natureza, eu tinha visto todos os tipos de pegadas de animais. Ursos, pardos, lobos, alces, caribus, glotões. Eu sabia como eles se pareciam, como se comportavam e que tipo de padrões eles deixavam. Essas pegadas não correspondiam a nada que eu já tivesse visto antes. Naquela noite, enquanto me sentava perto do fogo, tentei racionalizar o que tinha visto. Talvez tivesse sido um urso, afinal, um que foi perturbado durante a hibernação. Talvez as condições da neve tivessem distorcido as pegadas, fazendo-as parecer maiores do que eram. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim depois de 7 dias de isolamento. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Aquelas pegadas eram reais, eram incomuns e representavam algo que eu não conseguia explicar. O segundo encontro aconteceu na noite do dia 8 e eliminou qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre o que tinha visto naquela manhã. Eu tinha adormecido por volta das 22 horas depois de alimentar o fogo pela última vez. Minha rotina noturna era acordar a cada 2 horas para adicionar lenha e manter o fogo aceso durante toda a noite. Às 0h30, acordei, mas não pelo meu alarme interno habitual. Acordei porque ouvi algo se movendo na floresta ao redor do meu acampamento. A princípio, pensei que poderia ser um alce ou um veado investigando minha área. Mas enquanto ficava quieto em meu saco de dormir ouvindo, percebi que os sons estavam errados. O que quer que estivesse lá fora estava se movendo de forma bípede. Eu podia ouvir o padrão distinto de um ser de 2 pernas andando na neve. Passo, passo, pausa. Passo, passo, pausa. O som estava circundando meu acampamento, mantendo-se logo além do alcance da luz do fogo. Sentei-me lentamente, alcançando meu rifle, que mantinha ao lado do meu saco de dormir. Meu coração batia forte, mas meu treinamento militar entrou em ação, e me concentrei em controlar minha respiração e avaliar a situação. Os passos continuaram por cerca de 20 minutos, descrevendo um círculo completo ao redor do meu acampamento. O que quer que estivesse lá fora estava demorando seu tempo, observando-me, estudando-me. Eu podia ouvir galhos ocasionais quebrando e neve sendo perturbada, mas não conseguia ver nada além do perímetro da luz do fogo. Então, tão repentinamente quanto começaram, os passos pararam. A floresta voltou ao seu silêncio sobrenatural. Fiquei acordado o resto da noite, alimentando o fogo a um brilho intenso e escaneando a floresta circundante em busca de qualquer sinal de movimento. Não ouvi mais nada, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Quando a primeira luz do dia chegou, imediatamente comecei a procurar evidências do meu visitante noturno. Não tive que procurar muito.
No perímetro do meu acampamento, a cerca de 30 pés do meu abrigo, encontrei um conjunto completo das mesmas pegadas maciças que tinha visto no dia anterior. Elas haviam circulado completamente meu acampamento, exatamente como os sons indicavam. Mas o que realmente gelou meu sangue foram dois detalhes específicos. Primeiro, em vários pontos ao redor do círculo, as pegadas mostravam onde a criatura havia parado e aparentemente permanecido em um lugar por um período prolongado. A neve estava compactada de uma maneira que sugeria que ela permaneceu parada, observando. Segundo, e mais inquietante, havia pegadas que se aproximavam da minha área de armazenamento de alimentos. Eu tinha pendurado minha bolsa de comida em um galho de árvore a cerca de 15 metros do meu abrigo, uma prática padrão para evitar atrair ursos. As pegadas mostravam que a criatura havia caminhado diretamente sob a bolsa, parado e depois se afastado sem tocá-la. Isso não era comportamento de animal. Animais que encontram comida a pegam. Este ser havia encontrado comida facilmente acessível e tomou a decisão consciente de deixá-la em paz. Estava mostrando restrição, inteligência e, talvez o mais perturbador, curiosidade sobre mim, em vez de sobre minha comida. Fiquei sob aquela bolsa de comida por vários minutos, olhando as pegadas e tentando processar o que elas significavam. O que quer que tivesse me visitado na noite passada não era um animal comum. Era algo que podia pensar, raciocinar e tomar decisões complexas. Havia feito um reconhecimento do meu acampamento, tinha me estudado e havia escolhido não revelar sua presença completamente. O dia 9 foi quando minha situação mudou de perturbadora para francamente assustadora. Eu tinha dormido mal, acordando a cada pequeno barulho, e me levantei sentindo-me exausto e nervoso. O treinamento de sobrevivência enfatiza a importância de manter rotinas mesmo sob estresse. Então me forcei a continuar com meu programa normal de inspeção de armadilhas. Mas tudo havia mudado. A floresta que parecia desafiadora, mas navegável, agora parecia ameaçadora. Cada sombra, cada galho estalando, cada som distante fazia minha mão se mover em direção ao meu rifle. Verifiquei minha primeira armadilha e descobri que tinha capturado uma lebre. Enquanto rearmava a armadilha, tive a sensação avassaladora de estar sendo observado. Olhei para a floresta circundante, escaneando a linha das árvores, mas não vi nada fora do comum. Ainda assim, a sensação persistiu. Era uma sensação que eu tinha experimentado antes em situações de combate, aquela consciência instintiva de que olhos hostis estão observando cada movimento. A segunda armadilha também tinha capturado uma lebre. Enquanto processava o animal, ouvi um som que nunca esquecerei. Veio de algum lugar na floresta à minha esquerda, a cerca de 100 metros de distância. Uma vocalização profunda e retumbante que não era exatamente um grunhido nem um grito, mas algo intermediário. Durou apenas alguns segundos, mas o som atravessou o ar frio da manhã com uma clareza que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. Fiquei congelado no lugar, minha faca ainda na mão, sangue de lebre em minhas luvas. A floresta havia voltado ao silêncio, mas aquele som havia sido inconfundível. O que quer que estivesse me observando, acabara de me avisar que estava ali. Rapidamente recolhi meu equipamento e retornei ao meu acampamento por uma rota diferente, constantemente olhando por cima do ombro. Quando cheguei ao acampamento, descobri que minha bolsa de comida havia sido baixada da árvore. Não havia sido rasgada ou espalhada, havia sido cuidadosamente colocada no chão perto do meu abrigo. A corda que eu tinha usado para pendurá-la havia sido desatada do galho da árvore. Isso eliminou qualquer possibilidade de eu estar lidando com um animal comum. Animais não desatam cordas. Animais não baixam cuidadosamente bolsas de comida. O que quer que estivesse lá fora tinha destreza manual
Entendia ferramentas e estava demonstrando deliberadamente essas capacidades para mim. Fiquei ali olhando minha bolsa de comida baixada e tomei uma decisão. Eu tinha apenas mais 24 horas até minha extração programada. Eu poderia passar essas horas no meu acampamento, manter o fogo aceso, manter meu rifle perto e esperar Mike voltar. Ou eu poderia tentar chegar ao ponto de extração mais cedo, a 2 milhas de distância, e esperar lá. Escolhi ficar. Partir agora significaria admitir derrota, e algo em minha personalidade tipo A resistia a essa opção. Mais importante, abandonar meu acampamento significaria viajar pela floresta com todo o meu equipamento, tornando-me vulnerável. Pelo menos aqui eu tinha abrigo, fogo e uma posição defensável. Passei o resto do dia 9 fortificando meu acampamento. Juntei lenha extra suficiente para manter um fogo enorme aceso a noite toda. Organizei meu equipamento para um rápido desdobramento, se eu precisasse partir com pressa. Mantive meu rifle carregado e ao meu lado o tempo todo. À medida que a escuridão caía, construí o maior fogo que me permiti durante toda a viagem, criando um círculo de luz que se estendia uns bons 20 pés em todas as direções. Não fazia sentido economizar madeira agora. Eu só precisava sobreviver mais uma noite e queria que cada centímetro quadrado ao redor do meu acampamento estivesse iluminado. Os sons começaram por volta das 21 horas. Desta vez, não era apenas um conjunto de passos. Eram múltiplos. Eu podia ouvir pelo menos 2, possivelmente 3 conjuntos diferentes de passos se movendo pela floresta ao redor do meu acampamento. Eles se mantinham logo além do meu círculo de luz do fogo, mas eu podia rastrear seus movimentos pelos sons. Eles estavam trabalhando em coordenação, comunicando-se entre si através de vocalizações baixas que soavam como grunhidos guturais profundos. O nível de comunicação e coordenação que testemunhei durante as próximas horas foi talvez o aspecto mais inquietante de toda a experiência. Esses seres, o que quer que fossem, estavam claramente se comunicando entre si usando sons complexos. Eles se moviam com propósito deliberado, revezando-se, se aproximando de diferentes lados do meu acampamento enquanto os outros observavam. Uma vez, ouvi um som distinto de algo batendo madeira contra uma árvore, 3 batidas fortes separadas por vários segundos. As batidas foram respondidas de uma direção diferente com um padrão semelhante. Eles estavam usando sinais, comunicando-se através da floresta de maneiras que exigiam inteligência abstrata. Por volta da meia-noite, um deles se aproximou o suficiente para que eu pudesse pegá-lo brevemente na luz da minha lanterna. Vi apenas uma figura por uma fração de segundo antes que ela se movesse para trás de um grupo de árvores, mas essa imagem momentânea está gravada em minha memória. Era enorme, facilmente 8 pés de altura, coberta de pelos escuros. Movia-se com uma fluidez que não correspondia ao seu tamanho massivo, mas foi o perfil que me impressionou. Definitivamente bípede, com ombros largos e uma cabeça que se sentava diretamente sobre esses ombros, sem muito pescoço discernível. Mantive meu rifle pronto, mas não atirei. Apesar do meu medo, algo me segurou. Essas criaturas tiveram múltiplas oportunidades de me atacar e não o fizeram. Elas demonstraram curiosidade, inteligência e até uma espécie de restrição. Atirar nelas poderia transformar uma situação tensa em letal. O cerco continuou durante toda a noite. Eles nunca atacaram, nunca se aproximaram o suficiente do fogo para que eu pudesse vê-los claramente, mas também não foram embora. Era como se estivessem realizando seu próprio estudo sobre mim, observando como eu reagia, vendo o que eu fazia. Quando o amanhecer do dia 10 finalmente chegou, os sons gradualmente cessaram. Fiquei sentado perto do fogo, exausto, mas hipervigilante, observando a linha das árvores. Quando a luz do sol começou a filtrar pelas árvores, caminhei cautelosamente ao redor do perímetro do meu acampamento.
As pegadas estavam por toda parte. Múltiplos conjuntos das mesmas pegadas maciças, todas mostrando o mesmo padrão bípede, todas pressionadas profundamente na neve. Havia evidências claras de pelo menos 3 indivíduos diferentes, com base em pequenas variações no tamanho das pegadas. Eles haviam criado todo um caminho ao redor do meu acampamento, andando em círculos por horas. Em um ponto, encontrei onde um deles havia se sentado, provavelmente em um tronco caído, e observado meu acampamento. A neve estava compactada de uma maneira que sugeria que ele havia se sentado ali por um tempo considerável. Não muito longe desse ponto, encontrei vários galhos grossos que haviam sido despojados de seus galhos e descartados. Alguns dos galhos tinham marcas que pareciam marcas de dentes, ou talvez terem sido roídos para atingir a camada interna de câmbio. Não me atrevi a deixar meu acampamento naquele dia. Mike estava programado para chegar às 14 horas, e decidi que os maiores riscos residiam em me mover pela floresta, em vez de esperar pelo resgate. Passei as horas da manhã organizando metodicamente meu equipamento e me preparando para a extração. A cada poucos minutos, eu verificava os arredores do acampamento, procurando qualquer sinal de movimento, mas não vi nada. A floresta havia voltado ao seu silêncio normal durante o dia, mas eu sabia que eles estavam lá fora, observando, esperando para ver o que eu faria a seguir. Às 13h30, comecei a caminhar em direção ao ponto de extração, um lago congelado a 2 milhas do meu acampamento. Carregava meu rifle pronto em posição baixa, constantemente escaneando a floresta enquanto caminhava. A viagem, que deveria levar 45 minutos, levou quase 90, porque eu parava a cada poucos minutos para ouvir e observar. Nunca vi nada diretamente, mas várias vezes ouvi sons de movimento paralelos à minha rota, como se algo estivesse me seguindo à distância. Quando finalmente cheguei ao lago congelado, quase chorei de alívio. O terreno aberto significava que nada poderia se aproximar sem ser visto. Fiquei no meio do gelo, longe da linha das árvores, e esperei. Exatamente às 14 horas, ouvi o som distante do motor do hidroavião de Mike. Nunca fiquei tão feliz em ouvir um motor de avião em minha vida. Mike pousou suavemente no gelo e rolou até onde eu estava. Quando ele saiu do avião, sua expressão imediatamente se tornou preocupada. Eu devia ter parecido terrível. Sem barba, obviamente estressado e provavelmente parecendo que tinha passado pelo inferno, o que de certa forma tinha. "Viagem difícil?", perguntou, estudando meu rosto com o tipo de preocupação que vem de anos de resgate de pessoas em situações perigosas. Hesitei antes de responder. Como você explica a alguém que passou 3 dias sendo perseguido por algo que supostamente não existe? Como você diz a uma pessoa racional que viu algo que a ciência diz ser impossível? Sim, disse finalmente. Mais difícil do que eu esperava. Mike assentiu, mas não pressionou por detalhes. Pilotos de hidroavião aprendem a ler as pessoas, e obviamente ele podia dizer que eu não estava pronto para falar sobre o que tinha acontecido. Ele terminou de carregar meu equipamento e ligou o motor do avião. Enquanto rolávamos pelo lago congelado, olhei para trás para a floresta onde tinha passado os últimos 10 dias. Em algum lugar nessas árvores, havia algo que havia mudado completamente minha compreensão do que era possível na natureza. Algo que provavelmente ainda estava observando enquanto decolávamos. Durante o voo de volta para Port Angeles, Mike fez conversa casual sobre condições climáticas e voo, mas eu podia dizer que ele ainda estava preocupado com minha condição. Finalmente, no meio do voo, ele mencionou algo que fez meu sangue gelar. "Sabe", disse ele, "você não é a primeira pessoa que eu busco nessa área que parece ter visto um fantasma." Olhei para ele bruscamente. "O que você quer dizer?" "Eu vou caçadores e guias para essa região há 15 anos", disse ele.
A cada poucos anos, alguém sai parecendo como você agora. Eles não querem falar sobre o que aconteceu, mas todos têm o mesmo olhar nos olhos, como se tivessem visto algo que não deveria existir. Algum deles já te disse o que viram? Mike ficou em silêncio por um momento, concentrando-se em seu voo. Finalmente ele disse: alguns sim. Todos descreveram a mesma coisa. Algo grande, algo que anda sobre duas pernas, algo que é inteligente demais para ser um animal. A maioria das pessoas pensa que estão loucas, então ficam quietas a respeito. Você acha que elas estão loucas? Eu voo sobre essa natureza há muito tempo, disse Mike. Eu vi coisas do ar que não consigo explicar. Pegadas na neve que não correspondem a nenhum animal conhecido. Movimentos na floresta que são muito deliberados para serem vida selvagem. Acho que há coisas na natureza de Washington que não entendemos e talvez não devêssemos entendê-las. O resto do voo passou em silêncio, mas as palavras de Mike haviam confirmado o que eu já estava começando a suspeitar. Eu não era a única pessoa que tinha encontrado algo inexplicável naquela área remota. Havia outros, e todos estavam guardando silêncio pelas mesmas razões que eu estava considerando. De volta a Port Angeles, me hospedei em um hotel e passei os próximos 3 dias tentando processar o que tinha acontecido. Tomei banhos longos e quentes para lavar o frio e o medo. Comi comida de verdade e dormi em uma cama de verdade. Mas não conseguia parar de pensar naqueles 3 dias na floresta e no que eles significavam. Considerei minhas opções. Eu poderia ficar quieto sobre o que tinha visto e continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu poderia tentar me convencer de que tudo tinha sido uma alucinação provocada pelo estresse e pelo isolamento. Ou eu poderia relatar o que tinha experimentado e enfrentar as possíveis consequências para minha reputação e carreira. A decisão foi facilitada por uma conversa que tive com a doutora Linda Carter, uma bióloga de vida selvagem, com quem eu tinha trabalhado em vários projetos. Liguei para ela sob o pretexto de discutir meu desafio de sobrevivência, mas eventualmente reuni coragem para descrever o que tinha encontrado. Tyler, disse ela depois que terminei meu relato. Você não é a primeira pessoa a relatar algo assim. Existem dezenas de relatos semelhantes de Washington e do noroeste do Pacífico. A maioria das pessoas tem muito medo do ridículo para relatá-los oficialmente, mas eles existem. Você acha que é possível? Perguntei. Acho que há muitas coisas na natureza que não entendemos, disse ela. A natureza de Washington é vasta e em grande parte inexplorada. Se algo grande e inteligente quisesse permanecer escondido, provavelmente poderia fazê-lo indefinidamente. Aquela conversa me deu coragem para apresentar um relatório oficial ao Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington. Passei 2 dias escrevendo um relato detalhado de tudo o que tinha experimentado, incluindo descrições das pegadas, dos encontros e do comportamento que observei. Tentei ser o mais objetivo e científico possível, apegando-me aos fatos e evitando especulações. A resposta foi cortês, mas não comprometida. Um oficial de vida selvagem chamado Robert Miller me ligou para discutir o relatório, e ele me fez algumas perguntas detalhadas sobre a localização e os comportamentos específicos que eu tinha observado. Ele parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, mas também deixou claro que eles recebiam relatórios semelhantes regularmente e que eram arquivados para referência futura. Não podemos investigar todos os relatórios de encontros incomuns com vida selvagem, disse ele, mas nós mantemos um registro de padrões e locais. Seu relatório será adicionado ao nosso banco de dados. Perguntei se havia outros relatórios da mesma área, e ele confirmou que houve vários ao longo dos anos. Ele não me daria detalhes específicos,
mas sugeriu que a área em que eu estava era conhecida por atividade incomum de vida selvagem. 6 meses depois, soube que a área onde tive meu encontro havia sido designada como uma zona de pesquisa especial com acesso restrito. Nenhuma explicação oficial foi dada, mas os alvarás de caça e acampamento para essa região não estavam mais sendo emitidos. Quando tentei obter mais informações, fui informado de que a área estava sendo estudada para fins de pesquisa ecológica. Já se passaram 8 anos desde o meu encontro na natureza de Washington, e ainda não tenho respostas para as perguntas que essa experiência levantou. Continuei minha carreira como instrutor de sobrevivência, mas nunca mais voltei àquela área de Washington. Nunca tive outro encontro com algo semelhante, mas nunca deixei de pensar no que vi. Fiz extensa pesquisa sobre encontros semelhantes e encontrei centenas de relatos de testemunhas confiáveis descrevendo experiências semelhantes. Militares, oficiais de aplicação da lei, caçadores e guias experientes, todos descrevendo encontros com algo grande, inteligente e bípede que não corresponde a nenhum animal conhecido. A comunidade científica permanece cética e eu entendo o porquê. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e fotos borradas e relatos de testemunhas oculares não são suficientes para provar a existência de uma espécie desconhecida. Mas a consistência dos relatos, a credibilidade de muitas testemunhas e a vastidão da natureza inexplorada sugerem que algo está lá fora. O que mais me preocupa é a inteligência que testemunhei. Isso não era apenas um animal grande. Era algo que podia pensar, planejar e se adaptar. Ele me estudou, aprendeu minhas rotinas e tomou decisões estratégicas sobre como se aproximar de mim. Entendia ferramentas e armas, e era capaz de resolver problemas complexos. Se tais criaturas existem, isso levanta questões profundas sobre nossa compreensão da evolução, da biologia e do mundo natural. Como algo tão grande e inteligente poderia permanecer escondido por tanto tempo? Quantos deles existem? O que eles querem? E talvez o mais importante, o que sua existência significa para nossa compreensão de nosso lugar no mundo natural. Compartilhei minha história com colegas e amigos selecionados ao longo dos anos, e as reações foram mistas. Alguns são céticos, outros estão intrigados, e alguns poucos compartilharam experiências semelhantes próprias. Aprendi que existe uma comunidade de pessoas que tiveram encontros inexplicáveis na natureza, e a maioria delas permanece em silêncio. Se você estiver interessado em mais histórias como esta, confira este relato extraordinário de um dos encontros mais trágicos com o Bigfoot.